Olá, sejam bem-vindos a mais um CosturaCast e hoje estamos aqui direto de Balneário Camboriú. Estou aqui com a Mirelle que está completando 2 anos de empresa, que fez esse convite para a gente estar aqui hoje comemorando junto essa data e esse momento tão especial para a empresa da Mirelle e para toda a equipe. Então, Mirelle, desde já meu muito obrigado, tá, pelo Obrigada. convite. Para nós é uma honra e uma satisfação estar aqui vendo o seu crescimento e também de lado a lado, né? De mãos juntas aí, crescendo juntos, né? Então, já quero pedir aqui para você que está nos assistindo para curtir esse vídeo, compartilhar com profissionais do setor, né? Porque é muito importante para a gente levar mais longe esses assuntos do setor têxtil, né? Para quem trabalha aí no dia a dia, né? Como a Mirelle aqui e aqui na sua facção de costura. Então, para a gente começar, vou pedir para a Mirelle se apresentar e falar, então, Mirelle, a sua trajetória na costura até aqui, como que é a sua estrutura hoje. Então, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, também pelo o seu convite também, né, quando você chegou a entrar em contato comigo pela primeira vez. Eu me senti muito, muito feliz, né. Eu sempre tive um pouco de contato com essa área, né, essa área da costura ali. Quando eu era mais nova, a minha avó vendia, sabe aquelas revistas que vendia tudo, Luzon, Bazar Brasil, essas revistinhas assim. Então, todas as vezes que ficava velha, eu sempre catava para mim, recortava os looks e fazia colagem num caderno. Então, querendo ou não, eu já sentia que tinha algo ali em mim que era daquilo que eu gostava, porque eu gostava de montar look. Já é algo que vem de berço também, de família. Tanto minha avó paterna quanto materna são costureiras. Então, é algo que eu acredito que já vem de sangue mesmo, né? Mas quando nós viemos para Santa Catarina, foi ali que veio a pegada mesmo nessa área, né? Vim para cá, para Santa Catarina, muito nova. Então, eu estava em busca de emprego e fui rejeitada em vários lugares, né? Por não ter experiência, enfim. Então, meu primeiro emprego foi numa camisaria. E eu não sabia nada, nada, eu não sabia o que era gola, não sabia o que era punho, nada. Anotava na minha mão para mim não esquecer, porque eu tinha medo de perder o emprego. Mas foi uma área que eu me apaixonei. Ali eu tive a oportunidade de aprender a costurar, né? Eu entrei como manual, então eu fui aprendendo tudo do zero. E aí fui entrando e tendo contato com a área. Então eu ia me apaixonando a cada dia mais. Tive a oportunidade de aprender a sentar nas máquinas. O encarregado me deu autorização que eu poderia sentar na hora do descanso ali, na hora do almoço para aprender, né? E conheci duas amigas, assim, que foi quem me ensinou muita coisa mesmo. E ali fui pegando a minha profissão de costureira. Então, eu sempre fazia tudo com muito cuidado, com muito capricho, até porque a camisaria era os mínimos detalhes. Os anos foram se passando, mas ainda não tinha aquela pegada de empreendedora. Mas sabe quando tu tem algo dentro de ti que tu quer, sabe? Que tu quer mudar de vida, que tu quer fazer algo. Não queria ficar só naquilo. Então, fui indo em outras empresas, pegando mais experiência, passando por vários outros setores. E surgiu a oportunidade da gente vir para Balneário. Também comecei a trabalhar numa outra empresa. E em 2024, final de 2023 para começo de 2024, eu decidi que eu ia virar a chave, que eu precisava fazer alguma coisa. Eu já tinha comprado uma overlock, que era de um mecânico que tinha montado a máquina. É, Então eu comprei essa máquina. E os meus planos eram comprar uma máquina, pagar, comprar outra, pagar, para ter as três básicas. E nesse meio tempo eu desanimava e tentava vender a máquina, porque eu ficava agoniada com ela ali parada.
e não conseguia. Não conseguia vender. Ninguém comentava nos meus posts para vender, nada, nada, nada. Então, eu entendi que não era para ser, sabe? Não era para me vender. Então, no comecinho de 2024, que eu falei que eu ia virar a chave, comecei a fazer pesquisas e ver o que eu poderia fazer com aquela máquina. Porque eu precisava começar alguma coisa. E me veio a ideia de fazer calcinha, peça íntima. Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar como fazer só com ela. E consegui encontrar um modelo. Fui, fiz a modelagem, testei, errei várias vezes, mas fiz ela do zero. Tudo só no overlock. Então, eu ainda trabalhava numa facção aqui em Balneário, levava para a empresa, as meninas super me apoiavam, todas compravam as minhas calcinhas. Fiz novo estoque, levava para a empresa, elas compravam tudo de novo. E então elas me deram um gás, assim, né? Tipo, nossa, eu consigo com um overlock. Então, isso foi me dando mais garra para continuar. Meu esposo também, que está sempre por trás, me apoiando quando eu pensava em desistir, ele, não, mas você consegue, vai lá e faz. Ou às vezes eu precisava de alguma coisa, ele ia lá e fazia, sabe? Então ele é a minha base ali, sabe? Por trás de tudo. Então surgiu a oportunidade de começar aquela vontade maior, né? Então comprei as máquinas, as 3 máquinas principais, a overlock e a galoneira, convencional, e comecei. Peguei o serviço de uma, peguei o serviço de outra e fui começando. Saí do meu outro emprego, que é exatamente na data de hoje, foi aonde já tinha chegado serviço e eu falei que eu ia sair porque, né, eu precisava. Então, foi dali pra frente, graças a Deus. Não foi fácil, foi super difícil, muitas noites acordadas fazendo, produzindo para entregar. E comecei a pegar mais pessoas, né? Comecei a contratar mais pessoas. Foi muito mais do boca a boca mesmo. Começou uma vinha para me ajudar a ensinar a costurar. Ensinei algumas a costurar. Só que por coisas pessoais acabaram saindo. E hoje a gente tá com 6 meninas, né? 6 costureiras. É, E acredito que é isso, assim. É, essa. Não sei mais o que falar. Nossa, mas que história, né, assim, Sim, de superação. Porque olha quanto desafio que tu sim, trouxe muito. e tudo indicava que você tinha que continuar no ramo e tinha que empreender como você queria, Sim, né? E agora olhar aqui onde começou num quartinho, sim. sozinha, onde muitos faccionistas começaram, e agora, depois de 2 anos, está aí com uma equipe de 6 pessoas, Aham. né? A equipe está ali, está trabalhando, está produzindo, você está aqui, Sim, né, conversando com a gente e está fluindo, sim. né? E você mesmo conta ali dos resultados, inclusive, para falar um pouco dos resultados, Aham. gostaria que você falasse, né? Como que a CIGETEP entrou na sua história e quais os resultados que você teve após a CIGETEP? Então, logo quando eu decidi que eu ia virar a chave em 2024, eu comecei a pesquisar muito. Eu sou uma pessoa que sempre está tentando buscar conhecimento, é, tento ler livro, né? Gostaria de ser uma pessoa que lesse mais, né? Mas é algo que eu estou insistindo nessa prática. Então, eu busco muito conhecimento. É, e ali, pelo Instagram, fazendo pesquisas, acabei conhecendo vocês, né? E logo já comecei a seguir e comecei a acompanhar, né? É, então ali eu fui me identificando com algumas pessoas que vocês acabavam colocando alguns resultados, de empresas, comecei a assistir os podcasts.
né? Então, quase todos tô ali assistindo, né? Pois é, a gente tá com que número de podcast, Brenda? Esse vai ser o 40º. 40º, Nossa! 40º, também fazendo aniversário, ó. Sim, Tanto pois é. podcast. Então, eu sempre estava ali consumindo o conteúdo de vocês e observando muito ali em relação ao sistema, né? Porque eu achava muito legal. Eu falei, nossa, porque a gente sempre quando começa a empreender, a trabalhar com pessoas, a gente nunca sabe por onde que a gente vai começar, né? Começa, né? Só começa e vai. Vai, depois vai. Então, era sempre algo que eu queria tentar sempre começar da melhor forma. E eu sou uma pessoa que eu quero tentar deixar as minhas colaboradoras satisfeitas e contentes, né? Por coisas por outros empregos que eu tive. Sou grata a todos eles. Graças a Deus, nunca saí brigada com nenhum. Então, a gente sempre fala que a gente tem que sair, mas não pode fechar a porta, né? Então, a gente tem que saber sair. Então, mas é algo que a gente que quer ser empreendedor, a gente fica observando tudo, né? Os detalhes, tudo. E eu queria fazer diferente. E eu quero fazer diferente, né? Então, eu estava muito ali consumindo o conteúdo da CGTEP porque era algo que eu estava procurando. Era algo que eu estava me identificando, né? Então, como era ainda algo muito online, né? Em questão de compras, enfim, toda essa parte, então eu decidi acompanhar e ver como funcionava para daí eu conseguir entrar. Ali no final do ano passado eu entrei em contato com vocês, é, fui fazendo algumas perguntas, né? A gente teve uma conversa. Eu tive uma reuniãozinha ali para explicar o sistema e já fui me apaixonando, né? Porque, meu Deus, era o que eu precisava. E tu tinha consciência disso, Mirelle? Tu tinha consciência de tudo que a gente poderia ajudar vocês? Tu já tinha, porque tu tinha talvez seguido a gente, acompanhado a gente, mas tu ainda se surpreendeu ainda. Sim, muito porque a gente fica vendo ali os Reels ali e vê a praticidade da produção, que isso era uma das coisas que eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu sempre queria pagar prêmio de produção, é, todas essas partes de prêmio, mas como que eu vou fazer isso? Da onde que eu tiro isso? Porque eu também não posso tirar tudo da empresa, né? Então eu tinha que saber como que eu ia fazer isso. Então, mesmo eu vendo ali os vídeos, os resultados dos podcasts que falavam, ainda é, porque tem muitas opções que eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não vi tudo. E ainda estou aprendendo muita coisa, mas a facilidade é surreal, assim. A praticidade, né? Porque a gente fica. Eu era muito anotar no caderninho. Anotar tudo no caderninho, mas o que eu levava, exemplo, 6 horas para fazer os cálculos de todo mundo e calcular a produção, tirar tempo de peça com a CGTEP, a gente coloca ali o valor da peça, tira o tempo da peça, então ela já vai tirando a quantidade tudo muito mais justa, né? E até mesmo com o meu fornecedor, que é muito mais fácil para eu questionar ele, porque eles querem mandar as peças já com um valor. Aí, às vezes, a gente não tem esse tipo de conhecimento do tempo da peça, né? Então, foi coisas muito novas para mim que eu fui aprendendo e eu me arrependo de não ter começado logo bem do zero ali, quando eu estava sozinha, sabe? Porque eu acredito que nós já estaríamos com uma evolução bem maior. Esse ponto eu acho bem importante a gente frisar, porque, Mirelle, a gente conversa hoje com muitas donas de facção que estão iniciando ou que Sim, está trabalhando sozinha ou com duas pessoas.
e às vezes eles não conseguem perceber o quanto que o sistema pode ajudar, Uhum. mesmo trabalhando sozinho ou em duas pessoas. Então, eu acho que esse ponto é bem importante. E qual a principal diferença que você vê, Sim, você que está recente, está há 2 anos, a gente disse que é bebezinho, mas que sim. já tem essa visão, que você já consegue fazer esse pagamento de prêmio que você queria, né? Que dica que você dá para essa empresária que está com medo ou que acha que não é para ela, né? Por que que você acha importante você ter começado com esse GTEP? É importante já iniciar assim com a CGTEP como sistema, porque você tem muito mais clareza, até mesmo ali em relação ao seu fornecedor. Quando ele chega e te fala que vai pagar tanto numa peça, e muitas das vezes você não sabe o teu tempo minuto, e a CGTEP te dá isso. Então, muitas das vezes tu acaba aceitando porque tu acha, é muito no achismo, que tá se pagando ou que dá tempo. E muitas das vezes tu trabalha muitas horas, né? Muitas horas para poder pagar aquilo. E a CGTEP já te dá isso logo no começo. Tu dá você faz ali o tempo da peça e ele te sugere o valor, te passa o teu tempo no minuto. Então, é muito importante você já começar com uma pessoa, porque você já vai começando certo. Até mesmo para quando o teu fornecedor te mandar a mesma peça de novo e que tu for pedir um valor maior, ele vai falar, tá, mas a gente estava fazendo assim, sabe? Eu estava te pagando assim, dessa forma. Então, às vezes, eles querem também, né, justificar essa parte. Então, se você já começar com o sistema, você já começa com menos prejuízo. Eu acredito que é dessa forma que definiria, sabe? É, e sozinha. Você tem o seu tempo minuto sozinha. Você já consegue fazer isso sozinha. Vai acrescentando a equipe, vai te dando ali a mesma coisa, ele vai mudando, né? Claro, para melhor ali, mas te dando com clareza tudo isso. Até mesmo para, se você quiser oferecer um salário melhor, né? Pagar prêmio produção, tudo isso. Então, ali você consegue ter a clareza dos teus resultados. E tu consegue até acompanhar o empenho da pessoa. Porque, como eu falei ali, antes ali da CGTEP, eu fazia uma peça, produzia, eu tirava o tempo ali no cronômetro, mas eu tirava só o tempo da peça. Então, eu fazia os meus cálculos e achava que era aquilo. Então, eu sei que cada pessoa tem um desempenho, né? Só que muitas das vezes eu sempre falo para todas elas que eu acredito muito no potencial de cada uma. E cada uma que está aqui dentro é porque eu acredito que elas são capazes de fazer. Então, quando eu tirava uma produção minha, eu sempre tirava o meu tempo. Eu sempre tirava o meu tempo. E às vezes uma delas não tirava, não estava tirando aquilo que era. E para mim ela não estava atingindo 100%. Para mim estava muito baixo e eu ficava ali naquela coisa, meu Deus, mas como que eu vou cobrar? Como que eu vou chegar para ela e falar, sendo que eu não tenho clareza nos resultados que eu vou passar para ela? Então, um dos motivos que me incentivou a ter muito mais o sistema foi a questão da produção mesmo. Porque hoje eu já tenho clareza no que eu vou falar, sabe? Até mesmo se elas quiserem me perguntar, Mirelle, como que eu rendi hoje, eu consigo passar com clareza exatamente o que ela me rendeu hoje, qual foi a produtividade dela. Então, é sensacional, cara. Quando eu coloco ali no sistema que eu vou preenchendo e vai me dando os resultados, é surreal. A gente vê também muito, Mirelle, ah, ainda facções que não fizeram ainda aquele estudo financeiro, olhando Sim. cada detalhe, que muitas vezes essa meta que eles definem como peça pronta no dia, né, muitas vezes não está cobrindo o custo da empresa. Sim. E isso realmente faz com que a empresa não fique sustentável e também não cresça. Porque se você trabalhar só para cobrir o custo
e às vezes o dono acaba ficando até sem salário, né? E ele, como que ele vai conseguir é, fazer com que as pessoas se desempenhem melhor e também como que ele vai conseguir falar com o fornecedor dele que aquele valor está sendo muito baixo. E Sim, daí pode acontecer o que acontece muitas vezes, de você trabalhar horas e talvez não ter aquele rendimento que deveria ter, ou que muitas vezes você contrata uma pessoa e por você não saber realmente o faturamento que você precisa, o que é a capacidade dessa pessoa, você às vezes não melhora o teu resultado. sim, Até pode piorar, porque tu sim, tens um custo a mais, só que você não se preparou para ter essas metas claras, sim, né? E trabalhar esse conjunto, porque nunca é uma coisa só, sim, né? sim, Tem a questão do teu custo, tem a questão de valorizar as pessoas e tem a questão de também ter um fornecedor que vocês possam conversar e de igual para igual. E sim, como que eu vou conversar de igual para igual? Quando sim, eu tenho o tempo da peça, quando eu tenho o meu custo. Então, né, dessa forma você consegue sim, ficar, se profissionalizar. E a gente sempre diz também que sim, até a gente recebe muitas perguntas, tá? Eu tô trabalhando sozinha, como que vocês conseguem me ajudar? E a gente fala, não, a gente consegue ajudar, porque a gente vai fazer uma definição da tua meta financeira, você vai conseguir tirar o seu tempo para você saber se está sendo rentável. uhum, Mas para isso exige que você tire o seu tempo. Não são muitas coisas. sim, No começo parece que são muitas coisas quando a gente mostra, sim. mas na prática você vê que é bem intuitivo, né? Uma das coisas, quando eu entrei em contato, eu já havia entrado em contato no meio do ano passado, que eu fiz a seguinte pergunta. Na época eu só tinha duas pessoas. E eu falei, são três pessoas comigo. É para mim o sistema? E me responderam, sim, claro. E fizeram exatamente o que você acabou de falar. A gente tira o parâmetro de tudo, sabe? E essa questão do financeiro. Então, era algo que eu sempre estava ali anotando no meu caderninho. Mês que vem, CGTEP, mês que vem, CGTEP. Era a tua meta. Era a minha meta, sabe? E eu não me arrependo, né? Inclusive, eu já estou conversando para a gente acrescentar mais ali no sistema para a minha marca, né? Para eu começar a questão do estoque, para já ter o controle já desde o começo. Como eu falei para você, eu me arrependo de não ter iniciado com a CGTEP desde o meu comecinho. Porque quando eu iniciei a facção, eu logo comecei a seguir vocês ali. Então, E você já tinha entendido que não bastava você ficar atrás da máquina. Você já tinha entendido isso, Mirelle, quando você começou? Não não, bastava você só costurar. Como você queria crescer, você tinha que ter um planejamento, você um tinha que ter uma planejamento. estrutura. Mas você Exatamente. também não tinha essa visão no começo ainda. Não, Que aí era, você achava que era sentar na máquina e costurar. era agilidade, produção. Que não deixa de ser também, né? Sim, claro, mas na nossa cabeça era quanto mais eu trabalhar, né, vai sair as peças mais rápido, vai. Só que é algo que acaba sempre desgastando pra gente que é empreendedor, né? E até mesmo para as pessoas que estão na nossa equipe. Então, é algo que sempre fica muito claro. É, eu já pagava prêmio produção, né, antes, porém não era muito claro para mim. Eu fazia porque eu queria pagar prêmio produção para as minhas meninas, mas não era algo muito claro. Você não sabia se ia te dar lucro aquilo ou não. Não, exatamente, era Como muito você no iria definir. escuro. Eu só sabia final do mês. Eu definia a meta ali com elas, tentava ficar pressionando o meu fornecedor. O que que tu vai mandar para mim? Para eu já ficar me calculando, me fala logo. E ficava, sabe? Porque no começo do mês eu já tinha que passar a quantidade para elas, o que nós iríamos tirar no mês inteiro. E quando eu comecei com a CGTEP, eu fiquei ali, eu comecei no final do ano passado e fiquei treinando, mexia um pouco. Para mim, no começo foi um bicho de sete cabeças, mas vocês, olha, a equipe de vocês, sério mesmo, tem uma paciência. Mas eu fazia as perguntas, logo me respondiam. A gente fez ali o nosso treinamento, sabe? Agora sim tá, nossa, muito bem mais claro.
Eu comecei a tirar nota já pelo sistema, demorou um pouquinho ali em relação ao meu certificado que a contabilidade tinha que fazer para mim, mas a gente conseguiu. E agora só vai! Eu entro no sistema, passo as notas, misericórdia. E você continua lá na produção ajudando elas? Continuo. Eu ainda tô lá, bastante até, porém é algo que eu quero estar delegando essa parte para eu conseguir ter mais atenção aqui e conseguir dar mais atenção para elas também. Porque eu faço umas coisinhas ali. Hoje elas me fizeram essa surpresa, chorei horrores. Ai, eu vi ali o buquê de flores e elas todas animadas, comemorando contigo Sim, esses 2 anos. sim, hoje tá um dia atípico, sabe? É, é muito especial, assim, para mim mesmo, essa trajetória, né? E para nós também, tá? Com Ai, certeza. obrigada. Muito bom ver esse crescimento e é o que a gente espera, é levar todos os Sim, dias para os nossos clientes, transformar as vidas, sim. não só para o dono, digo, para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, uma das perguntas até era essa que você já falou. Como era antes, quais os desafios antes de usar esse GTEP, né? Então, um dos desafios que você passou foi realmente essa definição e ficar no achismo, né? Isso, a definição da produção. Hoje a gente já faz diferente, né? Eu já faço exatamente como é ali o sistema. A gente coloca a quantidade de peça é, que já tem um tempo, né? Quando vem artigo repetido, né, que vem para a gente fazer novamente, então eu já tenho o tempo daquela peça, então eu já sei o tempo que vai ter baseado na quantidade. Então eu coloco lá no sistema a quantidade, ele já me fala 1 dia e meio, 2 dias. Então isso para mim é surreal. Aí agora a gente faz dessa forma a produção, sabe? Eu coloco a data que nós iniciamos ou quando chegou ou quando era para ser iniciado, se aconteceu de dar um atraso no artigo anterior. Então, eu coloco a data e tem a data para sair. Então, até para elas, está sendo com mais clareza. E nós fazíamos semanalmente a produção, então ficava ali que chegava quinta-feira, misericórdia, era uma loucura, sabe? Uma loucura, uma loucura. Elas são, assim, ó, super parceiras comigo, tá? Se elas via que chegava na sexta-feira, a gente não tirava. Ai, elas ficavam até 7 horas, ficava, sabe, horas a mais, ficava limpando. Mirelle, a gente vem no sábado, sabe? Então, eu sou muito abençoada, assim, porque eu sempre peço para Deus me mandar as pessoas certas, as melhores pessoas. Então, acredito que elas são as minhas meninas. É o exemplo que você fala. E, Mirelle, depois que você contratou esse GTEP, você tinha quantas pessoas lá em dezembro, que quando você contratou? 4 4 pessoas. pessoas. 4 pessoas. E daí depois você teve mais duas, então, mais Mais duas duas. contratações. Na verdade, foi depois do segundo encontro, né? Ah, o segundo Que nós encontro tivemos ali. do E Tecendo Conexões, você isso, diz? trazendo Ai, conta um conexões. pouquinho pra gente com essa experiência. Inclusive, a gente vai ter amanhã, né? Hoje, dia 17, dia E eu 1º, já tô lá, e né? você já está inscrita. Esperamos você lá, porque vai ser muito especial, como é todos os encontros, né? Principalmente pelo Sim. ambiente, onde a Aham. gente pode trocar nossos desafios diários e trazer ideias. Mas conta um pouquinho Sim. pra gente, então, porque depois do segundo encontro, Tecendo Conexões. Então, depois do segundo encontro, foi assim, mais uma virada de chave, né? É, porque ainda parecia que tinha algo, mesmo eu tendo um sistema, ainda tentando aprender, ainda tinha algo que trancava em mim em relação a delegar. Eu ainda ficava muito. A minha parte de querer delegar ainda estava longe. E depois do segundo encontro, veio com muito mais clareza. E é muito. É exatamente o nome que vocês colocaram, tecendo conexões. A gente está se conectando com outras empresas. E até mesmo, como eu falei lá, né? Eu sou muito. Eu fico muito feliz de estar participando, né? Desse encontro. E eu tive conexão com as outras empresas, né? Eu tive conhecimento ali de Tijucas, Navegantes, até mesmo de lá de Rodeio, né? Se eu não me engano. Então,
E eu tive contato de pessoas que tinham 20 anos, 15 anos, 18 anos, 4 anos, e eu ia completando 2 anos. Então, algumas conversas, sabe, eu já estava me identificando e falando, nossa, independente da empresa que é grande ou pequena, a gente vai se conectando mesmo, né? E, e todos que vocês fizeram, eu já estou inscrita. Ah, muito bem. A minha vaga já está Muito garantida, bem, né? dia 28 de maio também, pelo Dia da Costureira, nós vamos ter lá na Casa de Dai, em Ascurra, a partir das 18 horas. Já deixo o convite aqui também, que vai ser um evento muito especial com o Ronei Nipper. Eu mesmo já tive uma experiência de treinamento com ele, e eu já tive experiência com vários treinadores, mas igual ao que eu tive do Ronei Nipper, eu e toda a minha família, marcou muito, tá? Não teve outro igual. Sim. Então, para você que está com dúvida ainda se vai nesse evento, ainda lembrando que é gratuito, que é realmente uma comemoração, um momento de conexão, tá? Deixa aqui o convite e não perca essa. Não perca, porque a minha vaga já está reservada também. Muito bem. Mirelle, então, para a gente já encerrando aqui a nossa conversa, essa conversa foi muito valiosa, tá? Tenho certeza que quem assistir esse podcast, né, uma empresa que seja pequena, que seja grande, já vai se inspirar na tua história. Se você também quiser comentar algumas práticas que você faz com a tua equipe, fica à vontade, né? Também aí parabenizando mais uma vez pelos esses 2 anos. Eu espero estar com você aí por muitos e muitos anos, assim como a gente tinha, né, esses participantes lá no Pensando Conexões de 15, 18 anos, que nesse período você tenha muitos resultados positivos, tá? Conte com a CGTEP. Então, para a gente encerrando, se você puder falar, se quiser, né, falar um pouco das tuas boas práticas, da tua outra empresa também que você está criando, você já tem ali o Instagram da sua marca, Sim. e também depois, ao final, desejar aí falar uma mensagem para, né, os empresários do setor têxtil, para quem está começando principalmente, porque 2 anos é bebezinha, Sim. né? Então, fica à vontade, tá? Algumas das práticas que eu tento sempre fazer aqui com as meninas eu fico toda sexta-feira elas ganham mimo na máquina. Toda sexta-feira. E elas já chegam já naquela empolgação, o que que tem, o que que não tem. Sempre uma surpresa. Isso, sempre uma surpresa. Inclusive hoje, quando elas me surpreenderam, né, com as flores, elas falaram, né, você sempre com surpresinha pra gente. A gente também te surpreende. Então, a gente tem muito essa prática, né? A prática do aniversário, no dia do aniversariante, ela também ganha folga. A gente dá a opção, né? Também quem não quer, não vai, mas ela tem essa opção. Eu sempre tô fazendo as comemorações de tudo, tá? De tudo. Então, no dia do aniversário, se ela tira folga no dia do aniversário, no outro dia, quando ela vem, a gente tem um café especial. Eu decoro a máquina dela com balão, boto balão na máquina e a gente canta parabéns, eu dou um presente, enfim. Essas coisinhas assim, né? É, uma prática assim boa também, que pode ser que seja ideia para algumas outras empresas. Eu tenho a caixinha da sugestão. Todas as vezes que a gente inicia um mês, eu sempre faço uma reunião com elas de realinhamento, algumas coisas que foram legais durante o mês e algumas coisas que nós precisamos mudar. Então, sempre tem uma e outra que às vezes tem vergonha de falar, ou, né, insegura de falar, ou querer dar uma ideia e achar que a gente não vai fazer. Eu sempre deixo claro para elas que toda ideia que elas me der que for válida, eu vou averiguar e se for boa, a gente testa. Deu certo, tá ótimo. Então, sempre tem uma e outra que não coloca ou não fala. Aí eu coloco a caixinha de sugestão. Então, quando é final do mês ali, eu vou e olho para elas, né? Leio ali as ideias delas. Inclusive, a gente tem prática que coloca aqui dentro que elas que deram a ideia e é super legal.
todos os meses eu faço um sorteio. é, Todo final do mês eu sorteio, compro algo especial para elas, elas nunca sabem o que é. Então, eu compro alguma coisa e faço um sorteio e tem uma ganhadora. Então, a gente já começa, essa prática a gente já está fazendo desde o ano passado e foi super legal, assim. Então, esse ano eu decidi continuar e isso é uma das coisas que elas ficam sempre ansiosa. Aí, quando falar, é o último dia. Meu Deus, hoje é o último dia. O que que a Mirelle vai trazer? E aí, eu Gera essa sempre energia. chego, aham. E, e acredito que é isso. Muitas das vezes, quando a gente chega a bater 100% da nossa meta, eu também já levei elas para restaurante. A gente sempre comemora de Uau, alguma batendo forma. 100% da Sim, cem meta. por cento da Uau, meta, a gente. incrível. Ah, uma coisa que eu acabei não te perguntando, mas você avaliou o seu crescimento depois da implantação desse GTEP? Quanto que Sim. você cresceu? Conta aí pra gente. Eu tô curiosa aqui também. Se você avaliou, conta aí pra gente. Então, logo quando eu comecei, que eu avaliava da forma que eu trabalhava, a gente só ficava em 34%. 34%, 20%. Era desesperador para mim, porque eu ficava, meu Deus, como assim? Como assim? Então, a gente, claro que nem todos os dias a gente chega ali nos 100%, né? Mas teve até uma vez que nós batemos 77, que já foi algo muito bom para Dobrou já mim. de 30 Sim, acima, né? sim, meu Deus. E até mesmo ali da praticidade, né? Porque muitas das vezes eu acumulava uma colaboradora, porque eu achava que ela dava conta de duas operações. Eu acumulava ali. Então agora a gente tem mais aquela rotatividade das peças, sabe? Então não fica muita peça Você parada. consegue fazer distribuição. E isso a gente distribui muito melhor, até porque o sistema também fornece isso. A gente coloca o tempo daquela colaboradora, ela tem 1 hora, todo mundo tem 1 hora. Então eu coloco ali a operação, às vezes ela tem tempo sobrando, então eu consigo colocar ela para ajudar numa outra operação ou ela consegue fazer duas operações. Então, às vezes até eu me acumulava, porque eu queria fazer tudo, né? Tipo, Bem, bem normal, tá? queria A fazer dona querer fazer tudo. galoneira, queria finalizar, queria fazer overlock. Então, agora não, já tem esse fluxo, sabe? Então, eu dou para uma fazer, aí eu, não, aquela colaboradora vai terminar de fechar o COIS, um exemplo das leggings, que é o que está na produção. Então, aquela colaboradora, uma vai fechar os ganchos, a outra vai fechar COIS, a outra já começa a fechar entre pernas. Ah, o pesponto do COIS é um pouco mais demorado. Então, aquela pessoa só tem que fazer aquela operação, mas as outras conseguem fazer duas operações. Aí, até mesmo para manual, meu Deus, foi uma clareza muito gigante para mim foi da manual, porque para mim a manual sempre tinha que dar conta. E no final ela sempre ficava muito acumulada. Eu ficava, não, mas não pode, a gente toda vez tem que estar levantando. Hoje, depois desse GTEP ali, a minha evolução maior é isso. Porque depois que eu consegui verificar toda essa parte no sistema, é muito difícil parar toda a equipe para limpar, porque agora já começa a sair peça já às vezes na metade do dia, ou se dependendo das operações que é a peça, às vezes já no começo do outro dia ela já começa a limpeza. E às vezes eu sei que o meu tempo sobra para eu levantar e ajudar ela, né, na Uhum. A limpeza, limpeza é a para última poder fechar. operação, você diz. A última operação. Isso, Uhum. para fazer toda a finalização de Então, todo dia montagem. você tem peças prontas e faturamento Isso, aí a gente vai tirando esse controle de todos os dias. todos os Todos dias. os dias. E daí, o resultado financeiro para você teve a mesma proporção de crescimento? Ou, você Ela, conseguiu pagar talvez melhores ali o prêmio? Como que você... sim, nós mudamos melhor ali em questão da produção, né? Até mesmo em relação à quantidade. Então, eram muitas peças que a gente acabava tirando no mês ou até se sufocando para ter que bater uma meta. Então, hoje já está muito mais tranquilo, né? Até porque o sistema ele já calcula com elas querendo ir no banheiro, beber uma água, desmanchar uma peça, né? Então, tem essa consciência ali, né? Então, não fica aquela coisa sobrecarregada. Então, em relação ao
tempo me ajudou muito. Antes eu trabalhava de segunda a sábado, porque sempre tinha que estar tirando. E já depois do sistema, elas são a prova. Pode perguntar se a gente trabalha no sábado. A gente não tá mais trabalhando no sábado. Nossa, Então, isso para mim já foi um resultado gigante. Então, gente, ó, para quem está fazendo muita hora extra, para os donos de empresa que estão tendo que vir trabalhar no sábado, trazer equipe, exemplo aqui, ó, na prática, Na né? prática, E até fico emocionada porque consegui essa transformação, né? Sabendo que às vezes você acha que você vai ter que tirar o seu tempo para alimentar o sistema, mas é pelo contrário, você vai ter facilidade, uma visão melhor isso. para não acontecer isso de trabalhar no sábado. Isso. Mirelle, que incrível, Mirelle. Obrigada. Olha só. Trabalhando ali de segunda a sexta no horário normal e produzindo mais. Isso, 5 horas todo mundo. E não é mágica, gente. Não, É não a é mágica. É a Mirelle se desafiando, aprendendo o Todos os sistema. dias. Não foi fácil, Não. mas você sabia que esse era o caminho. Eu já entrei sabendo que não ia ser fácil, né? Mas, É essa, acho que é sair da zona de conforto e exatamente. entender que é necessário para você estar no mercado, para você crescer. Isso. Tá? Então, parabéns, parabéns pela gestão, pela Obrigada, equipe. obrigada. Depois eu vou lhe dar um abraço cada uma. Tá bom. Eu acabei que eu não falei uma frase que me define muito, né? E ali que você me perguntou, uma mensagem para encorajar as pessoas. Principalmente para quem ainda não começou e que quer ser empreendedor, que quer começar e tem medo. A primeira coisa é, se tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo, né? Mas é o que eu sempre falo, que empreender não é sempre estar pronto. Não é esperar o momento certo para fazer. É ir lá, tomar atitude, colocar Deus na frente, porque os testemunhos que eu tenho para contar do que Deus fez e faz na minha vida é surreal. Eu peço ajuda para ele, ele já me responde. Então, para empreender, você precisa ter Deus no coração, na frente de tudo, colocar ele e de discernimento. E o resto, minha filha, pede saúde, que o resto tu corre É isso aí, atrás. compartilho com você, né? Deus sempre na frente, com Sempre na certeza. frente, sempre na Que frente. maravilha, que maravilha. Então, a gente infelizmente tem que encerrar. Está dando o nosso tempo, a conversa aqui tá boa. E para nós encerrar, mais uma vez, gratidão, Mirelle. Eu sei que a gente vai continuar aqui conversando com as meninas. Tenho certeza que quem assistir esse podcast vai se inspirar muito Sim. e vai conseguir, né, encontrar aí, às vezes, uma solução para que acha que não tem solução, né? Que você Sim. passou por muitas vezes por isso. Sim. Então, quero te dar um abraço. Todos que nos assistiram, fiquem com Deus e até o próximo CosturaCast.